O Brasil perdeu na Copa do Mundo e o que isso tem a ver com a política? Pois é, o pré-candidato à presidência pelo Novo, Romeu Zema, associa a eliminação da seleção brasileira na Copa a problemas de gestão na CBF. Janaína Camelo, aqui com a gente, por que o ex-governador cita o filho do ministro Gilmar Mendes? Aliás, é o Matheus Dias chegando aqui com a gente. Matheus, bem-vindo mais uma vez. Tiago, boa noite novamente a você, a quem nos acompanha. Ele cita justamente o filho de Gilmar Mendes, Francisco Mendes, porque ele é um dos cotados para assumir a CBF no futuro. O ex-governador de Minas Gerais, então, como você já bem adiantou, ele caracterizou e relacionou de uma certa forma a eliminação ao Brasil a atual gestão da CBF, na qual ele diz que é ruim e por isso citou Francisco Mendes. Francisco Mendes, que hoje é vice-presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, é cotado para assumir a presidência da CBF no futuro, já que o atual presidente da CBF, Samir Chaldi, fica no cargo pelo menos até 2028, mas Francisco Mendes é um dos cotados a assumir esse cargo no futuro. Pessoas próximas a ele, inclusive, disseram que nos bastidores ele teria sido responsável pela convocação de Neymar para a Copa do Mundo. E aí, para isso, Romeu Zema, que já costumeiramente e repetidas vezes faz críticas ao Supremo Tribunal Federal, dessa vez criticou o filho de um dos ministros. Publicou hoje nas redes sociais o seguinte texto, dizendo que enquanto o político intocável mandar no futebol, esquece o Hexa. O filho do maior intocável do Brasil pode ser o próximo presidente da CBF. Influencia todo mundo, mas agora, se Gilmar salva a CBF, o filho se diz responsável por convocar o Neymar. Parece que eles cansaram de esconder e o pior, não tem vergonha nenhuma disso. A sede por poder em Brasília não acaba. No caso agora, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, claro, tenta relacionar o futebol à política numa tentativa talvez até de atrair o eleitorado, né, Tiago? Isso que também não é. Romeu Zema não é pioneiro nisso, não é o único a fazer isso. Flávio Bolsonaro também aproveitou após a eliminação do Brasil para dizer que o fracasso da seleção está relacionado, por exemplo, ao governo do PT. Tiago, você que é, inclusive, um especialista em Copas do Mundo, até agora lançou o mais novo livro sobre o último título da seleção brasileira, não é a primeira vez que futebol e política são relacionados, ainda mais em um momento que a Copa do Mundo sempre acontece no mesmo ano das eleições presidenciais, ambos de 4 em 4 anos, e dessa vez pode ser que a nova fala de Zema, relacionando a troca de comando da CBF ao fracasso do Brasil, pode acabar até entrando naquela lista grande até de teorias da conspiração, como a gente pode lembrar talvez até da perda do Brasil, da derrota para o Brasil para a França em 98, quando se dizia naquele momento que a seleção vendeu a Copa do Mundo para os franceses, né, Tiago? Mas teorias de conspiração sempre existiu no futebol, tem até gente que fala que essa Copa foi vendida para a Argentina ser campeã, eu duvido muito, mas de qualquer forma, política e futebol sempre estiveram misturados, como você bem disse. Até já, Matheus, deixa eu trazer o Cristiano Vilela para falar sobre esse assunto. O embate entre os dois não é novo, né? Agora, o ex-governador de Minas aproveita essa história do futebol, o filho do ministro Gilmar Mendes, com as ligações que tem na CBF, para cutucar o magistrado. Agora, o pano de fundo não está tão errado assim, não é, Vilela, em relação ao desmando que existe na CBF. Pois é, Tiago, e num contexto como esse, logo após uma derrota vexatória por parte do Brasil, que depois de 36 anos sucumbiu nas oitavas de final, aí realmente vira um Deus nos acuda, todo mundo tentando encontrar culpados e é natural que o nome do presidente da CBF ele entre na berlinda. E nesse momento, claro, Francisco Mendes é um dos nomes que acabam surgindo, sendo especulados como sendo um eventual futuro presidente da CBF. Mas eu vejo que nesse sentido, o ex-governador Zema, ele acaba talvez se aproveitando ainda de uma especulação e de um tema que é um tema bastante popular e de alguma forma retomando aquele samba de uma nota só que ele tem feito nos últimos tempos, que é dessa crítica ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, ao próprio ministro Gilmar Mendes. É algo que talvez naquele primeiro momento ali até fez uma gracinha, de alguma forma acabou adquirindo uma certa popularidade, mas que de alguma forma já cansou
avançou, já passou um pouco da hora. Se o ex-governador, de fato, quiser realmente ser um nome de possivelmente ser um presidenciável que venha a agregar votos, que eventualmente abandonem Flávio Bolsonaro, ele tem de alguma forma que apresentar propostas de uma forma mais clara, de uma forma mais concreta. Eu vejo que esse tipo de gracejo, ele já acabou perdendo um pouco a força política e não à toa, Zema não tem conseguido ultrapassar os seus índices nas pesquisas eleitorais.